Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Para lá de sensacional, que alegria receber essa pessoa aqui hoje. E eu lembrei lá do ginásio, quando eu estudava, que hoje eu vou ter que usar todo o verbo to be, que eu aprendi com o professor Vicente, né? Porque ela está vindo dos Estados Unidos. Ela saiu do Brasil em 2012 para morar nos Estados Unidos. São várias centenas de horas correndo no gelo. Já chegou a correr a mais de 100 horas em um único evento. E ela acabou de correr as 4 provas de inverno em uma única temporada. Feito inédito. Ninguém nunca tinha feito isso. E quem conseguiu essa proeza foi uma mulher e brasileira. Ela é a The Brasília Queen Ice, a rainha do gelo brasileira. Seja bem-vinda, Simone Valentim. É um prazer recebê-la aqui no Na Montanha. Obrigada, Zulu. Eu estou muito feliz de estar aqui. Um pouco envergonhada, mas feliz. E esse inglês aí, você gostou? Ice Queen. Sim. Meu inglês também não é tão bom. Eu tento, eu arranho, mas eu vou chegar lá um dia. O apresentador aqui mal está falando português, o inglês não vai, não. Olha, é um prazer muito grande recebê-la aqui no Na Montanha, né? Vamos falar de uma modalidade que não falamos ainda, que são provas no gelo. E saber que você tem um feito inédito, né? Como você se sentiu ao se tornar a primeira... Eu coloquei a primeira mulher, mas é a primeira pessoa a correr as 4 principais provas de inverno em uma única temporada nos Estados Unidos. Então, na verdade, foi uma surpresa para mim, né? Não estava nada planejado. Eu já havia feito as 3 corridas de inverno, que, na verdade, é um desafio. Se você terminar as 3 na mesma temporada, ou seja, no mesmo inverno, você faz parte de um clube chamado... É meio difícil esse nome, até os gringos se enrolam para falar, mas é o The Order of Rimsters. São os gigantes... os gigantes do gelo. Então, assim, em 2020, eu fiz parte desse grupo, porque eu terminei a Arrowhead 135, ou seja, 135 milhas, que dá os 217 quilômetros. Eu terminei a Tuscobia 160 milhas, que é quase 400 quilômetros, 380 e alguma coisa. E aí eu fui para o Canadá e eu fiz as 100 milhas que ali no Manitoba, que chama Active Épica, 100 milhas. E consegui fazer parte desse grupo também, assim, né, sem muito esperar, foi dando certo. Nesse mesmo ano, eu fiz parte, eu fui a primeira brasileira, a pessoa da América do Sul a terminar as ultras de extremo. No caso, Badwater 135, BR 135 e Arrowhead 135. Então, assim, eu passei 3 anos para conseguir, 4 anos, 3 DNFs, até finalmente conseguir finalizar a Arrowhead. Porque isso tudo é um aprendizado, equipamentos, né? Então, assim, eu caí muito até conseguir finalmente finalizar a Arrowhead 135. E tudo depende do frio, né? Se é um ano mais quente, assim, até menos 20, é uma corrida fácil.
Aí vai menos 30, isso Celsius, tá, gente? Menos 30 para cima já assim, começa a virar muito DNFs, né? Porque é um risco muito, muito grande. Então, foram anos de muito aprendizado, até muitas quedas, muitas cicatrizes, muitas frostbites no caminho. Frostbites são congelamentos da pele, dos dedos, pés, enfim. A orelha, nariz, enfim. E aí eu fui, até eu finalmente conseguir a Arrowhead 135, eu fui me apaixonando pelo mundo do gelo, pelo mundo branco, pelo o tanto que as pessoas lá acolhem a gente, o tanto né, o que a gente aprende durante o caminho, a solitude, que é o que eu mais amo nas corridas de montanha, de inverno. E eu fui aprendendo, né, esses anos todos. Acho que a minha primeira participação na Arrowhead foi em 2015, e de lá até hoje eu nunca mais larguei o gelo. Eu estou nela todo ano, sempre que eu posso. E aí eu comecei tudo por causa da Arrowhead, gente. Eu sei que tem muito brasileiro que tem vontade de ir, mas tem dificuldade em equipamentos, né? O que comprar, o que não comprar, o que... Né? Não é só o treinamento, mas principalmente o conhecimento, porque a gente está colocando a nossa vida em risco, sim. Não é brincadeira, é totalmente survival. Existem os checkpoints lá, e se você chega nesses checkpoints, você tem isso falando da Arrowhead, tá? Tem o pessoal do resgate que vai te olhar, passa a cada, sei lá, 10 horas com o snowmobile, checa se está tudo bem. E aí você vai passando, são 3 checkpoints, um na milha 35, isso falando da Arrowhead, um na milha 35, um na milha 70 e um na milha 110. E a gente tem 60 horas para completar essa prova de 135 milhas. Parece ser muitas horas, mas não é, porque seu equipamento, ou seja, seu sled acaba sendo muito pesado, entre 18, 20 quilos, ou às vezes mais, às vezes menos. Tudo depende da qualidade do seu equipamento, enfim, né? E eu me apaixonei por esse mundo. Lógico, para conseguir terminar a Arrowhead, eu fui procurar outras corridas de inverno onde eu pudesse treinar com o meu equipamento, que todo ano eu mudava alguma coisa para melhorar, para diminuir o peso, ou porque eu peguei temperaturas muito baixas. Eu já estive numa Arrowhead onde estava menos 40 graus, 2 vezes. Tem até um filme nos Estados Unidos que está rolando que chama 40 Below, né, que foi gravado no Polar Vortex de 2019. E esse filme está muito bonito. Está triste, né? Assim, a minha parte está muito triste, porque eu sou retirada da prova na milha 104 ou 106, eu não me engano, com frostbite. E aí o diretor, o Ken Kruger, que é um anjo de pessoa, eu considero ele o melhor diretor de corridas de inverno, de corridas do mundo, não só de inverno, porque é uma pessoa sensacional, faz parte já considero como família, né? A gente é muito amigos, enfim. E aí ele me retirou de lá para não causar maiores danos, que seriam os congelamentos dos dedos, né? No caso, nessa época eu tive congelamentos em 8 dedos, né? Só que eu não sabia. Eu sabia, frostbite, congelamento. Mas isso aí não, né? E assim, eu estava com as mittens, que é aquela luva que não tem os dedos, tá? que você coloca por cima da luva normal. Eu tinha tudo isso, mas, enfim, aconteceu. Depois eu vou explicar um pouco sobre o congelamento, porque não é só usar a luva ou aquecedor de mão, que a gente
usa, mas por eu estar numa temperatura abaixo de menos 40 Celsius, isso é a temperatura do Everest, mesmo que você esteja com um equipamento muito bom, na época não era o caso, a minha luva não era das boas, né? Esse relato que você faz é dessa foto que nós temos aqui, que você enviou, é isso? Esse aí... Eu vou pedir para o Gabriel colocar essa imagem para a gente, Tá. dos seus dedos, né? Foi nessa prova, não? Foi nessa prova, mas em anos diferentes, mas foi assim que ficou e eu tive que tirar a falange do dedo. Gabriel tá aqui na parte técnica do Estúdio Voz, sempre nos ajudando muito. Essa é a imagem? Gente, porque eu tive o congelamento de menos 40 graus em 2019 e fui retirada da prova, eu recuperei os dedos, eles voltaram. Só que depois que você tem uma frostbite, ela fica muito sensível. Você tem uma lesão para o resto da sua vida. Então, assim, correr em corrida de inverno, para mim, é muito perigoso. É muito, muito perigoso. Só que, assim, eu fui aprender mais sobre o congelamento, sobre as frostbites. Comprei umas luvas melhores, de expedição mesmo. E como recuperou uma vez, isso em 2019, no Polar Vortex, onde eu tive as primeiras frostbites, assim, que eu fui para hospital, retirada da prova. Foi muito engraçada a história do hospital. Enfim, hoje a corrida tem regras lá por causa de mim, infelizmente. Mas Uau. porque na época eu não estava com... Eu tinha as meetings, mas eram muito simplesinhas, que é a luva que coloca em cima da outra luva. E eu tinha... Nessa corrida, eu estava com, acho que uns 2 aquecedores de mão, apenas. E não estava com o meu... como é que fala o insurance card? Cartão de seguro de vida? Não é cartão de seguro de vida. Aqueles que a gente vai no médico. Não. Seguro-saúde. Seguro-saúde, Eu não estava. Eu tenho lá, é obrigado a ter, porque senão você vai gastar muito dinheiro. Mas eu não estava, nem levei documento, nada. Tão preocupada com o equipamento que eu não levei. Quando eu fui no hospital, eu não tinha seguro-saúde, eu não tinha... drive license, eu não tinha nada. E eles tiveram que me internar para tentar aquecer a mão com água quente, porque é isso que faz, uma água morna. E eu passei um dia inteiro na UTI tomando água gelada de canudinho e de molho, os dedos de molho numa bandejinha de água quente. Foi isso que eles fizeram comigo. Uau! Mas posso falar o que aconteceu? Pode, por favor. Os médicos... Porque eu sou casada lá, né? O médico fez exame de sangue. Meu exame de sangue estava o mais louco, de urina, estava o mais louco possível. Porque eu passei 49 horas correndo, puxando 20 e tantos quilos no sled, nessa temperatura, e fui retirada, fui para o hospital. Lá eles fizeram uma bateria de exame para saber como é que eu estava, desidratada, nananã. E aí, meu esposo foi me buscar, acharam ele, foi me buscar. E aí o médico falou, olha, eu acho que... Bom, tem 2 notícias. A boa é que sua esposa está bem. Eu não acho que ela vai perder os dedos. E a outra boa é que ela está grávida. Sério? E ele, grávida? Porque... ele brincou comigo, o que você andou fazendo naqueles sleeping bag? Porque a gente tem que carregar os sleeping bag. Eu falei, Mike, isso aí tá errado. Isso aí, esse exame de sangue ou de urina que eles fizeram, tá tudo doido. E tá, porque a gente expõe o corpo... Ao extremo, né? Vai fazer um exame de sangue ou de urina depois de passar 49 horas naquele frio, o que vai acontecer com você? Enfim, e aí o médico não queria me liberar da UTI. Da UTI, não. Ele queria que eu dormisse no hospital. Eu não cheguei a ir para a UTI, mas queria que eu dormisse no hospital. A melhor coisa daquele hospital foi tomar água de canudinho, gelada, porque eu não queria água quente, e um cobertor térmico que eles me colocaram. Enfim, e aí, isso em 2019, né? Fizeram um filme sobre o Polar Vortex. Esse filme está rodando. Parece que vai sair na Netflix, né? Eles estão em negociação. Foi a última notícia que eu soube agora em janeiro, que eu fui fazer
tipo uma entrevista após o filme. Foi bem legal. O diretor é um alemão. E aí ele falou, olha, a gente está negociando. Talvez no final do ano saia, não sei, vamos ver. Porque eu falei, eu queria passar lá para o pessoal no Brasil, né? Mas você vai passar agora na montanha. Sim, mas o filme está muito legal, gente. Chama 40 Below. Mas ainda não está disponível, só em cinemas, né? Eles estão rodando lá, principalmente quando é inverno, né? Perto dessas provas. Como que é o nome do carrinho que você falou? Vou pedir para o Gabriel colocar aqui. Sled. Eu ia chamar de trenó. É o trenó, é o trenozinho. Vou colocar a imagem aqui para quem está assistindo. Isso foi essa foto, a foto volta anterior. aquela foto lá, Gabriel, por gentileza. Isso, essa é a foto eu chegando na milha 70 da prova. Menos 40, e eu estava com essa luva quando eu tive congelamento. Sério? Só que aí eu não tinha tido congelamento ainda. Gente. Aí eu estava com 25 horas de prova, alguma coisa. Qual prova? Arrowhead 135. Ela é no lugar mais frio dos Estados Unidos, é na borda do Canadá, na época mais fria do inverno. Então, assim, tem ano que ela é muito fria e tem ano que ela é fria. Você está de óculos aqui? Não, eu estou de lanterna. Esse branco, gente, olha o perigo que é correr no inverno nessas temperaturas. Eu tinha o goggle, que seria aquele óculos de esqui, né? Só que eu não usei, eu era bobinha, não usei. E isso, o que acontece nessa temperatura, você congela o seu globo ocular. Uau. Então, nessa foto, eu ficava assim, ó. Só que eu não sabia. Olha o perigo. Hoje eu tenho mais consciência, mas na época eu era bobinha, né? Eu ia brincar com coisa... Não mexe com fogo que você vai se queimar, não mexe com gelo que você vai se queimar. É bem isso. E eu não sabia. Eu sentia uma coisa que parecia uma areia nos olhos, mas eu não sabia. Essa foto... Dá para ver bem. Isso aqui na frente aqui não é cabelo, gente, é gelo. Nossa. É gelo, parece que é tudo gelo pendurado. Porque a gente está correndo, está fazendo um esforço incrível. Na verdade, eu falo correndo, mas é um trotinho. Você não consegue correr com aquele peso, porque a neve é fofa. Então, assim... O peso que você fala, eu vou pedir para o Gabriel colocar outra foto aqui. Isso aí eu já estou com um equipamento melhor. Hoje eu tenho um patrocínio de corridas de inverno, aí eu já estou mais experiente. Quantos quilos, Simone? Depende. Se é muito frio, você vai estar em torno de 20... né? Tem gente que corre com menos coisa, menos... Mas o equipamento é obrigatório. Se é muito frio, eu carrego entre 18 a 23 quilos. Eu não passo disso. Mas tem gente que chega a carregar 30, 35. Quanto mais peso você tem para carregar, mais lento você vai ser e mais perto dos cortes você vai estar. Né? Simone, está conseguindo enxergar ali? Dá uma olhada. Sim. Isso, gente, foi o ano passado essa foto. Aí está menos 30. Uau. E ela chegou a menos 40, com a sensação térmica de menos 47. Eu não exagero em temperatura, eu sou muito certa com temperatura, porque eu não acho certo você exagerar. Eu falo a temperatura real, porque quando você fala, eu estive em temperatura abaixo de menos 40, gente, é muito sério. Você não brinca com temperatura abaixo de menos 40. Que calçada é esse? É uma esportiva? É, o La Esportiva. Eu adoro, é muito confortável, você pode correr, ele protege bem. Essa calça é uma calça canadense, que ela é polypropylene, alguma coisa assim, é sintética, mas ela é feia, né? Mas é cheia de bolso, dá para pôr aquecimento e ela aquece. Mesmo molhada, ela tem um trabalho melhor que o fleece. Mesmo molhado, você está aquecido. A blusa também, ela é um fleece forte, mas molhado ela está aquecida. E aí, as máscaras da cara, eu estou em aprendizado. Toda hora eu testo alguma coisa. E algumas dão certo, outras não. E eu vou testando, porque... Além disso tudo, gente, eu tenho asma induzida pelo exercício. Uau. E frio, ou seja, eu vou ter asma nessas corridas, né? Então, assim, é questão de tempo, não se eu vou ter, eu sei disso. Mas
Se tiver muito frio, eu tenho que usar uma máscara chamada Cold Adventure, onde me permite... Eu acho que deve ter em outra foto. Tem uma foto. Gabriel, coloca aquela foto da máscara. Essa aí, onde a baba fica aqui. Você fica com um pedação de gelo. Isso tudo, de novo, não é cabelo. É tudo gelo que vai acumulando com suor, né? Então, assim, hoje eu não dá para ver direito, mas eu uso um babador de criança. Sério? Porque essa máscara... porque está correndo, a respiração vai juntando gelo e vai babando. Então, assim, tem que estar muito frio para usar essa máscara. Se não tiver tão frio, ela já não funciona. Ela ativa a minha asma muito mais cedo. Então, eu estou em aprendizado aí com a história das máscaras. Cada corrida eu testo uma. A última queimou meu rosto todo, enfim. Mas, para muito frio, a gente tem que estar com os tapes anti-freeze, que senão você tem frostbite na... Eu vejo direto, gente que tem frostbite na orelha, ou nariz, ou aqui na bochecha, enfim, qualquer pele exposta vai congelar. Quando está muito frio. Quando está até menos 10 Celsius, tá? Não Fahrenheit. Ok, está quente, você está no paraíso. Passou de menos 20, já tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. E é isso, aí o equipamento, você vai escolhendo, vai vendo o que funciona, o que realmente é bom, o que não é, e eu vou descartando. Gente, hoje eu tenho tanto equipamento que não serve, e eu nem indicaria para ninguém, porque me deu problemas no passado, e o que é bom, eu guardo, né? Hoje eu descobri o tênis certo, eu nunca tive frostbite no pé, nos dedos, coisa que é muito comum nessas corridas, porque... É muito difícil as pessoas acertarem no tênis e eu acertei logo de primeira. Eu comecei com a esportiva e eu só vou mudando os modelos, né? Porque eles vão fazendo coisas novas e eu vou indo. Dessa vez, um tênis lá esportiva, para mim, ele dura umas... Eu acabei com 4 corridas de inverno. Então, assim, eu vou testar um outro. Mas já foi? Então, porque ele não pode fazer furo, né? E eu tenho a nossa famosa... Como é que fala? Minha Joanete? Joanete, causada pela longa distância, né? Há uns 5 anos eu comecei a desenvolver isso. Então, assim, é onde eu destruo os tênis. Então, ela sempre faz um buraquinho. Tênis de inverno, você não pode ter buraquinho. Não pode. Não pode. Então, assim, a sola tá boa, porque a neve não desgasta, mas os buracos, você tem que descartar o tênis. Tem mais alguma foto aí, Gabriel, que nós não passamos? Essa é a máscara. Tá essa imagem está melhor. É a Cold Adventure. Tá com gorro aí da Salomon. Eu gosto da Salomon. O equipamento realmente é muito bom. Jaqueta da esportiva. Enfim, essa é a máscara que você falou. Que chama Cold Adventure. Ela tem um filtro onde você... gira, ele fecha ou ele abre mais. Então, assim, tá vendo essa parte verde de dentro? Ela abre e fecha. Então, assim, ela é muito boa, mas tem que estar frio. Nessa foto aí, se eu não me engano, em Ushuaia, na Argentina, que eu só fiz a UTMB lá. E eles pararam a prova porque o pessoal se perdeu. Eu cheguei, acho que no quilômetro 67, eu nunca terminei essa prova, e depois não tiveram mais, os 80K lá da Ushuaia, alguns anos atrás. Enfim, eu levei a máscara, porque é frio, né? Mas não estava frio, gente. Isso aí teve a neve e tal, mas não foi... Foi corrida de montanha, sem equipamento, só o tradicionalzinho, né? Sem o extremo. Sem o extremo. Mas deu problemas lá. Aí foi a Drift agora, que é completando as 4 de inverno. E uma coisa que eu percebi, Simone, você faz questão de estar sempre com a bandeira brasileira. Sim. Eu sou brasileira. Mas de ostentar esse orgulho. Fala pra gente, você que foi para os Estados Unidos em 2012, e eu vejo nas suas redes sociais, você está sempre ostentando como a Ayrton Senna fazia e trazia muito orgulho para os brasileiros. Sim. Não importa se eu estou fazendo umas 100 milhas de montanha ou de trilha, né? Hoje eu moro na Flórida. Detalhe, eu moro na Flórida.
Minha nós cidade é vamos 39 graus. Eu ia perguntar, tá lá na pergunta sobre onde você treina. Ok, só pra Eu falar. achava que era no gelo já. Não sou do gelo. Não. Eu amo gelo. Odeio quando eu tô lá, porque é frio, mas na hora que eu largo, eu tô feliz. Eu tô no meu, no meu parque de diversão. Mas eu moro num lugar quente. Com certeza a gente vai falar do treinamento. Então, sempre que eu estou com corrida de montanha, de trilha, né, eu faço corrida nos Estados Unidos, em tudo que é lugar. Vou mesmo. E eu sempre... terminei a prova? Eu nunca ganho nada. Se ganhei, foi sorte. As de inverno eu tenho me dado melhor, assim, porque são menos gente. Extremo. Mas, assim, eu chego bem em algumas provas. E aí, lógico, bandeira lá. Esse bastão aí é da Leque? Então, a leque quebrou, viu? Me deixou na mão. É o terceiro leque que eu quebro. Esse aí não quebra, não. Esse aí é inquebrável. Esse aí, para eu pegar esse galho, eu me afundei até a cintura. Porque Nossa. Isso é drift, tá, gente? Essa corrida ela acontece em Wyoming, em cima ali do Colorado. É a Drift 100 milhas, é o nome dessa prova. daí. É a última de inverno. E assim, eu tentei essa corrida 2 anos atrás e eu parei na milha 52, 53. Parei com uma asma séria. Mas, há 2 anos atrás, eu estava anêmica e eu não sabia. Então, Nossa. a anemia fez com que... E a altitude e o frio fez com que essa asma ficasse muito séria. Foi no mesmo ano que eu participei da Hard Rock 100 milhas, né, que era meu sonho há mais de 10 anos. Entrei na prova, só que anêmica. Então, assim, eu tive que parar na milha 67, onde chegava o Hands Peaks, que são 14 mil pés, o pico mais alto da Hard Rock. Eu tive que voltar para trás, porque era a minha saúde. Então, assim, ter abandonado a prova foi muito triste para mim. Eu carrego aqui a camiseta da Hard Rock. É meu DNF mais preferido da minha vida. Essa é a Hard Rock 100 milhas. É a prova de montanha mais desejada do mundo. Não é o UTMB, gente. Não. Não. Do mundo, vamos falar assim, dos Estados Unidos, tá? Dos Estados Unidos. Porque assim, todo mundo... que a outra é mais famosa. A outra é, como é que fala? A Copa do Mundo, né? Das outras maratonas. Mas, assim, quando você fala nos Estados Unidos, tá? Quando você fala hard rock, o pessoal... Eles, antes da UTMB, eles já... hard rock. Hard rock é a rainha das montanhas. Ela sobe muito, é muita elevação, ela é muito difícil. São trilhas em penhascos. Ela é perigosa. Uau. Que eu não... Um dia, quando eu voltar, se eu voltar... Eu vou voltar. Vamos contar o porquê você está no Brasil? Ai, gente, posso falar? Essa semana? Eu vou morrer de vergonha. Não, conte. Gente, eu acredito que não é obra do acaso, tá? Não, mas essa corrida, eu quebrei o dente comendo comida congelada. Quebrei esse dentinho. Tá arrumado, mas não ficou igual... E ele quebrou e o dente... E eu fiquei assim, eu voltei banguela, com um pedaço do dente quebrado. E aí o dentista falou, vem pra cá já, porque esses dentes andam, né? Eles... Eu não sei de nada. E aí ele me ajeitou lá, né? Falei, coloca meu dente, arruma meu dente antes de eu chegar lá no Zulu, porque eu não vou lá banguela. Mas, enfim, ele fez um bom trabalho. E comendo comida gelada, gente. Eu peguei um... Como come comida? Tudo bem, você então, tá no a gente gelo. não falou da comida, porque essas provas são autossuficientes. Você tem que ter sua comida. No caso da... Eu estou misturando tudo, né? Mas, assim, no caso da Arrowhead... Aqui pode misturar tudo. São 3 estações de ajuda. O primeiro, na milha 35, é um gas station, uma loja de conveniência. Lá tem sopa, tem hot dog, tem o que você quiser. Você compra. Tá? Compra? Compra, porque não é uma estação de ajuda oficial, é um checkpoint. Na milha 70 é um lodge, um chalé, onde, sim, é uma estação de ajuda oficial, segundo o checkpoint, e é num lago. E
Lá tem sopa, tem comida, tem cama para os atletas rápidos que podem dormir. O pessoal da bike, que são bem mais rápidos, do esqui que também chegam muito antes. Alguns dormem. E aí, depois, na milha 110, porque a Arrowhead tem uma elevação assim, considerável em termos de subida, com esse peso aí, é como se eu estivesse subindo uma montanha. Porque o peso, o trenózinho te puxa para trás. Então, e é neve, então é como se estivesse na areia fofa, com aquele peso, e né, você vai indo. E aí, na milha 110, tem uma tenda, chama Barclay, eu acho. Não sei se eu estou falando certo o nome, porque eles mudaram. Antes era Surly. Na verdade, eu estou falando o nome errado, mas agora já foi. Eu estou tentando lembrar, não lembro. Do sponsor, do patrocinador onde fica essa tenda. Eu não poderia estar falando errado, mas agora já foi. Não lembro, gente. Ai, que triste. Mas, enfim, eles vão me perdoar. Ou vai ser em inglês, né? Tudo bem. Aí, lá eles te dão uma água quente, tá? Você não tem comida, você não tem nada. Você tem água quente. Água quente. Essa é a Arrowhead tradicional, que foi a que eu terminei em 2020, tá? 2021, gente, eu tentei a ITI, a Iditarod, no Alasca. Porque eu finalizei a Arrowhead, finalizei a Tuscobia 160 milhas várias vezes. Eu falei, eu acho que eu já posso ir para o Alasca. Eu acho que eu já sei alguma coisa. A cabeça da garota, né? Fui para o Alasca. Quando eu cheguei no Alasca, qualifiquei, porque para entrar na ITI são 350 milhas. Você precisa qualificar. Você tem que ter pelo menos 2 corridas de inverno. Acima de 100 milhas, no caso, eu tinha 2 160 milhas da Tuscobia, várias tentativas da Arrowhead, uma finalização da Arrowhead e uma no Canadá. Eu pensei, eu tenho algum conhecimento para ir para a ITI. Fui para a ITI, qualifiquei, cheguei nas 350 milhas do Alasca, onde acontece a corrida que chama Iditarod, sabe, é uma corrida muito famosa dos Estados Unidos, que são 1.000 milhas, que eles puxam... como é que chama? Os cachorros, os huskies, puxam trenó por 1.000 milhas, né? E termina em Nome. Quase 1.700 quilômetros. Eu acho que 1.600. 1.690. Essa corrida é muito famosa. Existe a qualificação para fazer com sled, com bike e tal, que terminou agora. Então, assim, eu tenho muitos amigos que terminaram, fiquei muito feliz por ele. Teve uma americana que terminou, já tinha outra terminada 10 anos atrás. Foi muito legal, eu estava torcendo, várias mulheres terminaram. Uma brasileira terminou na bicicleta. Assim, foi super legal, estava acompanhando. E, enfim, eu estive nessa corrida, qualifiquei para ir na milha, acho que milha 50 e alguma coisa, pouco antes, pouco mais. Eu caí no slush, acho que é slush que chama. Não estava tão frio, então era uma parte que o gelo estava descongelando. Era à noite, essa corrida é navegação, você não é marcada. Então, nossa. GPS... GPX ali? Sim, sim, foi em 2021, então, a época lá do Covid e tal, não sei o quê. Então, assim, meu Garmin, eu estava com o radinho aqui, sabe? Sei. Ele congelou. E aí, ele sempre me mostrava naquela direção. E eu fui lá, me ferrei. Eu não cutuquei o gelo antes de pisar. Então, eu afundei na água até a cintura. Foi, assim, terrível. Isso foi na madrugada. Nossa, pela primeira vez, eu me senti, assim, num perigo real. Porque devia estar ali uns menos 10... menos, uns menos 5, menos 6. Frio, mas não estava congelado. Acho que uma semana antes não tinha feito tanto frio, descongelou. Não sei, mais ou menos. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Quando não é muito frio,
você corre o risco de se molhar e aí hipotermia, o famoso trench foot, que eu não sei como é que é em português, outros perigos, e a frostbite, né? Então, assim, eu caí na água, meu sled molhou, meu equipamento molhou, meu sleeping bag molhou, eu saí dessa água toda molhada, com o equipamento molhado. Sozinha? Sim. Eu era uma das últimas da prova, e a prova muito longa, porque essa era 350 milhas, né? 350 milhas. O que a gente precisa falar para algumas pessoas é que as pessoas não sabem que, para vocês que estão nos Estados Unidos, aqui a gente usa km, quilômetros, vocês usam milha. Uma milha tem 1.609 metros, né? Eu achava que era 1.600 metros. Você está falando 9? Tá, ok. 1.609, uma milha. Vamos arredondar para 1.600. Então, quando você fala em 100 milhas, nós estamos falando de 160 km. Sim. Só que você já falou algumas vezes aí, 200 milhas, 300 milhas. Nós estamos 100 falando milhas é treino, né? Nós estamos falando de muitos km, muitos quilômetros, né? Enfim, aí, rapidinho, essa parte do Alasca. Como é que eu saí dessa água? Como é que foi a parte, em termos de... Eu já sofri muito em prova, né? Muitas experiências, muitos DNFs e muitas cicatrizes deles. Ou seja, você aprende muito quando você não termina uma prova, né? No caso dessa, eu aprendi, assim... Sabe quando você aprende de uma vez? Foi sofrido, foi apavorante, ficar molhada, tentar... Eu saí dessa água deitada para não quebrar mais o gelo, me arrastando, tirei o sled... Igual a gente vê no filme. Parece que eu estou mentindo, gente, mas foi uma coisa apavorante. E aí, a única coisa que eu penso... Porque a gente tem que fazer fogo, a gente tem que derreter neve para ter água, tudo isso. Só que não nesse caso. Eu tive que correr pela minha vida, correr para não me congelar, e correr rápido. Nossa. E eu corri por 19 horas até chegar no checkpoint. Tudo isso? Navegando por 19 horas, porque a gente estava... Eu não mandei, mas... lembra que eu falei que eu tinha muitas fotos? Pode mandar depois, que a gente coloca tudo na edição. Então, eu mando. Aparece isso foi na madrugada, tá? 19 horas, da hora que eu caí até a hora que eu cheguei na estação de ajuda. Eu, com neve, parecia que eu não tinha perna, porque você tá atolada na neve. Então, assim, porque eu me movimentei, eu me mantive quente, aquecida. Gerando calor. Então, assim, eu não senti frio. Primeiro, não estava aquele frio, porque a água estava descongelada. Então, assim, descongelou, não tá frio, não tá gelo, então não tá frio. Não tá. Mas, assim, sempre está abaixo de 0 Celsius, tá? Sempre que eu falar, eu estou falando em Celsius, não Fahrenheit. Eu ainda não aprendi o Fahrenheit. Eu sempre fico, estou perdido, vamos falar Celsius. Já entendo milhas, né? Hoje eu tenho a distância na cabeça, mas o Fahrenheit ainda não cheguei nesse estágio. Mas um dia, quem sabe? Porque eu fico perdida lá, né? Eles falam e eu... tá ok, Fahrenheit 32 é 0. Então, tem que fazer a conversão. Eu sei que menos 40 Fahrenheit é igual a menos 40 Celsius. Isso é igual. Mas todo o resto é diferente, então você não sabe. Quando eles falam below zero, abaixo de 0, eles estão falando em Fahrenheit. E aí já está frio, e bem frio. Então, assim, tem que tomar cuidado quando você vê a temperatura lá. E aí, quando eu cheguei nesse checkpoint, tinha um médico, ele demorou 1 hora para tirar meu tênis. Era uma esportiva modelo mais antigo, 1 hora. E ele falou, você vai estar com frostbite, você vai estar com frostbite. Infelizmente, você vai estar com frostbite. Eu falei, eu estou sentindo o meu pé. Só que a minha mão, onde era mais frágil, eu falei, minha mão eu acho que vou estar com frostbite sim, mas o meu pé eu estou sentindo. E eu não tive nada no pé. Daí, quando ele olhou minha mão, ele falou, sua mão tá queimada. Você tá na milha... Eu não lembro, gente, se foi na milha 50 ou acho que foi o 2º ou 3º checkpoint. Depois eu vou ter que olhar. Ele falou, você está no começo da prova, você não vai se arriscar para ter mais frostbite. E aí, uma amputação. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu já tive antes. Eu sei o perigo da frostbite. E aí eu parei, abandonei a prova.
tive que pagar um resgate de aviãozinho lá, o teco-teco, porque o resgate dessa prova sai do seu bolso, não é pela prova, porque você vai muito longe, né? E você está no Alasca, você está no meio do nada, não tem lugar perto, você assina vários documentos lá que você é responsável pelas suas decisões. Se você morrer, você morreu, acabou para você, ninguém vai te ajudar, entendeu? Lógico, tá num problema, você vai chamar o resgate vai demorar muito para chegar, entende? Então, assim, por isso que eles não aceitam, não é fácil de entrar, você tem que provar que você tem experiência. Lógico, eu tinha experiência, mas não era assim, tanto que eu caí na água. Eu tinha que ter cutucado o gelo. Mas era à noite, eu olhando o GPS falando que era para eu ir lá, eu não sabia que ele estava congelado, que ele mandava para eu ir, eu fui. E aí eu não cutuquei o gelo. Isso é comum, você tem que ir cutucando o gelo. Isso durante o trajeto. Principalmente quando você estiver em open water, eles falam open water, mas em água, né? Nesse caso, eu estava num lago. E eu não estava onde estava na terra, na trilha, enfim. Totalmente, eu nem pensei em falar da ITI, quando acabei entrando na ITI. Enfim, essa foi uma história da ITI. E aí, o que eu pensei? Saí de lá, a frostbite não foi tão perigosa, recuperei, demorou uns 3 meses, recuperei. E aí, eu pensei, 2021, eu falei, eu tenho que aprender mais para um dia voltar nessa prova, porque eu vou voltar, mas eu preciso aprender mais. E eu continuei fazendo as provas. Em 2022, eu pensei, eu vou fazer aerohead sem suporte. Gente, fazer aerohead sem suporte é muito sério, porque você não pode entrar nos checkpoints, que são 3, para se aquecer. Você tem que derreter sua neve para ter água. Você tem que fazer sua comida, levar sua comida, enfim. Você é totalmente survival nessa prova. Survivor não pode nem entrar, não. Não. Você quer usar o banheiro, que é a barraquinha lá, como chama? A tenda? Não, o banheiro às vezes tem aquele banheirinho de madeira, sabe? Bem de filme. Você não pode. Você não pode usar cadeira, nada. Eu pensei, falei, eu quero usar o banheiro, eu quero, né, ir no banheiro, fazer né? Porque você nunca parou e pensou como você usa o banheiro de uma prova de inverno? Porque está muito frio, principalmente para mulher. E aí um dos voluntários lá falou, não, você não pode usar o banheiro. E eu, não posso. Não pode. Vai fazer o que você tiver que fazer na trilha. E eu, tá bom. E aí continuei e tal. Cheguei na milha 70 e o meu stove, que é o meu... Como é que se chama isso em português? O aquecedor para... Meu fogareiro. Fogareiro, a parte do fogareiro não acendeu. Aí eu já estava com problema, porque como é que eu vou ter água para continuar mais 70 milhas? Então, assim, e outra, eu estava com muito peso. E 2022, ainda com anemia sem saber, né? Eu não estava sabendo que eu estava com anemia. Então, 2022 para mim foi um desastre. Todas as provas que eu tentava, eu tinha que parar com asma. Então, assim, a anemia acelerou a asma induzida pelo exercício muito rápido, porque imagina, a asma já é difícil, você ainda está anêmica e fazer aquele esforço por tantas horas, 70 milhas, nem sei quanto que é 70 milhas em quilômetros, mas é acima de 100 quilômetros, é uns 130, não sei, depois tem que fazer a conversão. Mas é uma quilometragem muito alta para estar com anemia e asma induzida. Aproximadamente 113 quilômetros. 113? Tá, então, que seja. É muito quilômetro para puxar. Nesse caso, eu estava com uns 25 quilos e a neve estava bem fofa e o meu stove não funcionou. Eu tive que abandonar a prova. E falei, minha primeira tentativa da aerohead sem suporte, eu falhei, mas eu aprendi. O stove não vai ser... Eu fui melhorando o equipamento. Muito peso, eu vou ter que melhorar mais. E aí, eu tentei em 2023. Né? E isso eu fui fazendo as outras. A Tuscobia, fiz a Épica, tentei a Drift. Também falhei, porque a altimetria é muito
a cidade que larga drift são 7.150 pés. Que isso deve dar uns... Pesa, não faço ideia. Tá péssimo. Depois a gente faz a conversão, devia ter feito, né? É a largada. E chega em picos de quase 10 mil pés. Então, você tem que subir isso puxando peso, que é o equipamento obrigatório, que é stove, fio, fogareiro, gasolina, ou que seja, que você vai fazer o fogo, né? Saco de dormir, comida, aquecedor de mão, roupa para troca. Saco de dormir, mas tem algum abrigo para você dormir? Não, a gente tem o biv, que é o bivac, não sei Bivac, se falando, então, bivac. que cobre o saco de dormir em caso tenha a nevasca para não molhar. Tem o sleeping pad, que é o que tem que ser específico para o frio, que aguenta a temperatura que vai para as suas costas. E é uma lista Mas enorme. Do local, eu estou dizendo do local. Ah, não, você faz tem que ser tem que ser fora da trilha e você escolhe A céu aberto? Ah, sim, é. Você escolhe um lugar onde tenha árvore que bloqueie o vento. Tá? Eu fiz alguns bives, eu não gosto, mas se precisar porque eu fico numa boa 2 noites sem dormir. Tranquila. A terceira noite já começa a dar problema, mas... a terceira noite já começa a dar problema, eu já começo a ter mais alucinação e... Ai, gente, tem tanta história, vai ficar para uma outra vez. Gente, você acha que a neve é cama, aí você acha que a neve é sofá, aí você começa a ver coisas na neve. Alucina. Se tiver muito... Isso no começo, né? 2 noites sem dormir, eu alucinava. Hoje eu fico numa boa. Sem dormir, tranquila, sem perder a noção de nada. 3 noites, que foi o que eu fiquei na Torre de Jean. Fez os 330, ó. Eu só dormi 6 horas lá, durante 4 noites. Então, ali eu comecei a ver coisas. Mas eles fazem coisa pra gente ali, pra gente ficar doido mesmo. Tem o Togumi também viu coisas. Não, eles têm um parque que a gente passa ali, que é cheio de árvore, que é cheio de caricaturas nas árvores. E eu ficava assim, ó. E era verdade, ela estava ali. Eu falei, a árvore está falando comigo, mas a árvore tá... Eu tenho uma foto disso. Ela está falando com você, ela está toda... É uma pessoa ali... lapidada na árvore. Então, o parque todo é assim. Aí eu doidona, eu falei, não, eu fiquei doida ali. Mas era verdade, a gente passa ali e isso existe, não é loucura. Mas, gente, isso é uma história para um futuro. Correr sem dormir é perigoso. Muito perigoso. Depois de uma certa quilometragem, né? Uma certa quantidade de noites sem dormir. Simone, qual que foi a prova mais desafiadora até hoje para você? Então, de frio, Arrowhead ainda quando está muito frio. Quando não está muito frio, a drift é a malvada, por causa da altimetria e o peso do sled. De montanha, a Hard Rock, a Torre de Jean e a Bigfoot. Ou seja, 2 200 milhas e uma 100 milhas. E tem uma, gente, que... eu morro de vergonha. O diretor de lá fala, você de novo aqui? eu tenho uma coisa com os diretores de prova, que ele fala, a brasileira aqui de novo. Esse, o Charles, né, é o diretor da URAI, 100 milhas. Essa corrida, ela consegue ser mais casca-grossa do que a Hard Rock. É uma altimetria, assim, incrível. Difícil, técnica, penhasco, lugares perigosos. Você pega drift lá, você pega nevasca, você pega um calor infernal, você pega um frio infernal. É muito perigosa. Muito. E eu sou 4 DNFs lá. Uau. Mas cada ano eu chego um pouquinho mais perto. Mais longe. O ano passado eu fui DNF na milha 67, cheguei perto do corte, cheguei no corte, era 15 minutos depois. Teria passado, mas 15 minutos, os caras não têm choro. Corte é corte e acabou.
né? Volto ano que vem. Não tem jeitinho brasileiro. Não. Mas eles estão certo, né? Certo. Nesse caso aí eu fiquei meio, poxa, porque deram mais horas pro cara terminar, porque tem muito poucos finishers, né? O pessoal vai quebrando, vai sentindo a dureza da prova, a altimetria, a dificuldade, enfim. Isso é para provas de montanhas, porque eu tenho as de inverno e tem as de montanhas do summer lá, né? Que são as provas do Colorado, as provas pesadas de montanha, né? E aí eu vou para a Europa. Ai, quem vê, pensa. Eu já vou perguntar sobre o Brasil. Antes eu preciso fazer um merchan aqui. Tá. Né? Tá bom. Esse programa ele é um oferecimento de alto estilo, elevando a sua aventura desde 1985. Qualidade, durabilidade e consciência ambiental em cada passo. Acesse agora e vivencie a excelência em equipamentos para montanhistas e aventureiros em www.autoestilo.com. Use o cupom Na Montanha 10 e comece a sua jornada com 10% de desconto. Para você que é corredor de montanha, como eu, tem um colete sensacional por menos de R$ 435. E o mais interessante, o mais importante, 100% brasileiro. Eu vou mandar um para Simone lá na Flórida, né? Opa! Vou mandar um para você. Eu sou da Flórida, mas eu fico no frio. Eu vou usar. Vou mandar para você, vou falar com a Vi. Nós vamos mandar porque ela tem orgulho de ostentar a bandeira brasileira. Sim. Então, é um produto 100% brasileiro. Sim. Você falou aí sobre várias jornadas, várias provas, inverno, prova de montanha. E no Brasil? Então, eu, antes de ir embora, é que assim, né, a minha jornada aqui, ela foi intensa, mas foi rápida, né? Quando eu fui sair das corridas de rua... Porque, né, você corre muito em rua até eu migrar, até ir para a montanha, para a trilha, né, que é a minha paixão. Então, assim, eu fiz os 50K de... Eu já nem lembro mais os nomes, porque faz tempo, mas aquela Bertioga Maresias, Ultra dos Anjos, hoje não é mais Ultra dos Anjos, mas é uma corrida que eu guardo muito no coração, gosto demais. Fiz em 2012, 2013. BR 135, né? Eu fiz uma vez só, porque logo quando eu fui para as longas... BR 135. 135, desculpa. Não. BR, porque lá quando eu falo, né, da BR é BR 135, né? Mas BR 135... ai, gente, são tantas... pior que eu tenho o primeiro número da primeira corrida que eu fiz, que foi a Nike Corre de, sei lá que ano que foi, 2005. 2005. Não, 2005. Foi a primeira Nike Corre, que tinha propaganda. Eu tenho esse primeiro número, até hoje eu guardo todos. Porque eu sempre tive na minha cabeça, um dia eu vou fazer uma parede. E só aumentou, eu nunca fiz a parede, mas eu guardo. Eu fiz, assim, todas essas... foi antes de começar a Indomit, antes disso. Foi, né, eu mudei para os Estados Unidos quando começou, né? Mas, assim, 2011, tinha aquela trilheira de Ribeirão. Eu corri essa aí. Essa é das antigas. Então, é dessa época que eu sou. Não tinha provas de montanha. A gente estava começando aqui. Não existia as grandes, né? E aí, assim, a maiorzinha que tinha era essa Bertioga Maresias, que hoje deve estar famosíssima, né? Mas na época era assim, começando. Daí tinha as antigas mesmo. E eu ficava muito em meia maratona aqui, maratona. A gente tinha as 10 milhas do Rotary. Sim, todas essas, né? 10 milhas para lá, 10 milhas para cá, enfim. E aí eu queria uma corrida mais longa, fui parar na Ultra dos Anjos. E eu terminei ela survival, porque, né, não poderia ser diferente. Enchi o saco do Fernando Nogueira. Abraço, Fernando. Muito tempo que eu não vejo ele, mas gosto muito dele.
E ele deixou eu seguir a prova, 235 quilômetros, com a mochilinha nas costas. Uau. Na época, eu tinha comprado... Gente, era tão difícil comprar, mas eu tinha comprado uma mochila da Salomon, de 10 litros, acho. Antiga até. Acabei até dando para um amigo, né? Porque... e aí eu lembro da turma lá, da Vera, o pessoal falando, mas você vai correr com essa mochilona? E eu... mas qual o problema? Eu coloco tudo aqui dentro e vai. E foi. E terminei a prova. Acho que terminei em 45 horas. Foi a primeira survival, que foi uma coisa legal para mim, porque, né, ganhei essa prova. E aí eu voltei em 2013. Já não tive o mesmo resultado, mas terminei. Acho que eu tive uma canelite na perna. Enfim, corri com tênis meio errado, sei lá. Não lembro. E depois, acho que foi a última prova que eu fiz aqui. Não. 2014... não, foi a última prova que eu fiz aqui, porque 2013 eu fiz a BR em janeiro, e aí eu fiz essa Ultra dos Anjos em 2013, em julho, e nunca mais corri aqui. Não, aí eu fui para uma 70K de Cubatão. Não é Cubatão. Ai, gente, Botucatu. Botucatu. Amo essa prova, gente. Rafael Campos. Amo. Até achei um cachorrinho na trilha que me seguiu, foi um terror. Um filhotinho seguiu e seguiu. Quando eu fui ver, o cachorro está no meu pé. Eu falei, o que eu vou fazer com esse cachorro? No fim, eles acharam tal, de se ajeitar. Na história do Gobi lá, do ultramaratonista que encontrou o cachorrinho numa ultramaratona e foi com ele. Não, mas esse era um filhotinho, no meio do mato. Filhotinho mesmo, assim, bebezinho. Enfim... E eu acho que foi a última prova que eu fiz aqui, que conciliou eu estar na época, estar aqui, né? E para mim é difícil, porque eu conheço bastante gente lá fora e tem a prova do David agora, que é uma 200 milhas, agora em abril, dia 12, e ele me deu a inscrição. 200 milhas. Que vai da Geórgia para o Alabama. Só montanha, assim, eu falo montanha, mas não é alta-montanha, gente. Não é Mont Blanc ou Hard Rock, mas é uma elevação, assim... Mas são mais de 300K. E a trilha é pesada, tá? Não é fácil, não. É igual a Cruju. Cruju, cara, o pessoal olha lá para mim, vê a minha jaquetinha de 5 anos e fala, meu... Já que você falou, você me trouxe aqui um boné lindo, maravilhoso. Você está com uma jaqueta aí falando 5 anos finish. Conta um pouco para a gente sobre essa prova, esse boné maravilhoso que eu vou usar aqui para proteger a minha careca, né? Sim, ele é bonitinho. Olha aí, ficou bonito. Ficou bonito, Gabriel? Tá bonito, não tá? Gente, a Cruju é uma prova qualificatória para Western States. Já vou ficar com ele já, viu, Gabriel? Deixei bonito na tela aí. A Cruju, ela abre e fecha imediatamente. Ela é muito... Mas eu também, logo que eu fui para os Estados Unidos, eu quero fazer prova. E eu caí na Cruju, nunca mais larguei, porque ela é casca grossa mesmo, a prova é dura. Trilha, né? Você nem pega rodovia, não pega rodovia não, rua de terra, nada disso, é trilha mesmo. E pega uma altimetria assim, considerável, tanto que ela é qualificatória para hard rock. E a Cruju é... Mas todo ano eu estou lá porque eu quero a qualificação da hard rock. Então, assim, é o único jeito que eu me mantenho qualificada para aplicar na loteria, né? E eu amo a Cruju, amo todo mundo lá, conheço todo mundo e Cruju é fantástica, gente. Um dia, quem quiser, tiver a chance, ela acontece em maio e é umas 100 milhas, assim, incrível. Não é cara, não... O kit que eles dão é amazing, é muito legal, assim, muito bonita. Simone, você tem noção que você é uma fora de série? Não, eu acho que eu não tenho muito parafuso na cabeça, mas acho que não. Na verdade, a gente fala isso de corredores de montanha, né? Quando eu conheci alguns amigos que corriam em montanha, porque eu corria só rua, e depois que eu conheci, eu falava assim, vocês são malucos, correr na montanha. Deve ter alguma coisa aí fora do lugar. E eu me apaixonei pela montanha. Mas no gelo, no extremo, menos 40, 200 milhas, 300 milhas, você é uma fora de série?
Eu sempre penso assim, para começar, você precisa dar o primeiro passo, né? Geralmente, quando eu largo numa prova, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu vou pela aventura, pela jornada, pelo percurso, né? Mas, assim, nem sempre eu me dou bem. Mas são experiências... Eu tenho muitas quedas, ou seja, eu sempre falo, eu sou a rainha dos DNFs, mas com os DNFs eu ganhei muitas cicatrizes. Com essas cicatrizes eu ganhei muito conhecimento de o que fazer com o problema que muita gente sofre em corridas, né? A parte mental das pessoas de ultramaratona é o maior causador de DNFs. E eu posso falar que essa parte aí eu estou bem. Por quê? Porque eu sofri muito com os DNFs e, enfim, você vai aprendendo, cara, você vai aprendendo. Uma coisa que eu acho que é bacana e que isso eu sempre falo, né? Como é que fala? Isso eu aprendi no Canadá. Em português, a gente fala da corrente, né? Então, assim, sempre quando eu fui lá, em 2012, eu fiz a Pinhote, minha primeira 100 milhas de montanha, e eu fiquei no escuro. Porque eu saí com a lanterninha que eu usava aqui no Brasil, fiquei no escuro, no meio do mato, na madrugada, ninguém ali, o que eu vou fazer? Apareceu um gringo depois de uns 20 minutos que eu estava ali desesperada, porque você não se move no escuro, porque você pode cair e morrer, né? E aí esse cara chegou, eu falei, posso acompanhar a sua lanterninha? Porque eu estou aqui desesperada, me ajuda. E ele me deu essa lanterna. E aí eu terminei a prova, super bem e tal. Aliás, foi o meu melhor ano da Pinhote, eu terminei 5 anos também, essa prova. E aí, a partir dessa vez que esse cara me ajudou, eu comecei eu tive a chance de ajudar outras pessoas, dando lanternas para uma outra pessoa, ou guiando outra pessoa, outro corredor que também estava em escuro. Enfim, aí é uma coisa que eu sempre falo. Eu fui ajudada, eu ajudo, e é uma corrente, né? Essa corrida de inverno agora no Canadá, gente, ela teve... A Épica teve um participante, Dan Hall, um anjo de pessoa, e a gente correu juntos, né? Terminamos juntos. E ele fala, tem até, eu acho que um vídeo no YouTube, ele, eu não teria terminado essa prova, ele tinha sido 2 DNFs, e ele fala para mim, eu não teria terminado essa prova se você não estivesse junto comigo. Eu falei, imagina, você fez o que você tinha que fazer, né? A gente só estava juntos. Na verdade, a gente se ajudou, porque, né, a prova foi dura, e peso nas costas, equipamento todo na mochila, não no sled, né? E aí eu falei, eu estou fazendo isso hoje por você, mas alguém vai fazer por mim. E é fato, né? Chegou na Drift, quem ficou no escuro, porque na Drift, ela, no topo no maior pico, estava uma ventania e a montanha é careca, né? Ela não tem as árvores para te proteger do vento. E foi bem na hora que minha lanterna piscou uma vez, piscou 2 vezes, falei, ferrou, vou ficar no escuro. Antes dela apagar de vez, eu abri o sled, eu estava com 2 Petzl recarregável, com 6 baterias, uma Black Diamond com 4 AAA e uma de emergência, só para não ficar no escuro. E aí eu liguei essa Black Diamond. Gente, eu não estou fazendo propaganda, mas, enfim, eu liguei. Pode falar. Aqui pode fazer propaganda. Se a Black Diamond quiser mandar lanterna, bastão, pode mandar, a gente usa. Eu sou a rainha de quebrar coisas, tá? E aí eu liguei, a Black Diamond não acendeu. Eu falei, gente, mas eu troquei a bateria, porque o frio come bateria, né? As pilhas. E aí eu falei, ferrou. Aí eu tenho a emergência. Né, a minha emergência, geralmente eu carrego ela aqui no pescoço, uma Petzl. Aí eu coloquei e eu fui indo, só que, eu não conseguia enxergar nada. E naquela ventania, primeiro, a ventania você já não enxerga, porque vem a neve na cara. E aí tinha esse rapaz comigo, que um pouco antes ele tinha vomitado muito, ele estava passando mal. E eu com asma. E ele falou, não, eu vou parar na próxima estação de ajuda. Chegando lá, isso ia ser na milha 63, ele não teria que pagar o resgate, entendeu? Ele falou, eu vou fazer 17 milhas mais, quando eu conheci ele. E eu não preciso pagar o resgate, né? O resgate dessa prova era $200.
E eu falei, não, tudo bem, mas por que você vai parar? Ele, eu tô fraco, eu vomitei muito, eu não tô conseguindo comer. Eu até dividi umas comidas que eu achei que ia ser bom para o estômago dele, também por vários DNFs que eu tive. Por experiência. Né? E ajudou, incrível, ajudou ele. E ele falou, não, o seu pace está muito bom, eu tô conseguindo ir. E tá ótimo. E sabe qual que era o meu pace? 2 milhas por hora. Isso dá 3 quilômetros e pouco por hora, por causa do peso e altimetria. É muito peso. Então, e o vento, né? Porque o vento você ainda tem você tem que lutar contra ele. Eu não estou falando de ventinho, eu estou falando de vento forte, tanto que queimou meu rosto todo. E esse cara, eu ajudei ele, e no fim, depois eu fiquei seguindo a lanterna dele, até chegar num ponto onde tinha as árvores e eu poder fazer a troca da bateria. Porque olha o perigo que é a corrida de inverno. Se está ventando muito, você vai ter que tirar a luva para trocar a bateria. E eu tenho os dedos fracos, eu não posso tirar a luva. Meeting em ventania. Nessa ventania estava tão frio, gente. Estava... lá devia estar, sem a ventania, uns menos 10, menos 12 Celsius. Com a ventania, você pode jogar menos 10 a mais, né, durante o vento. A temperatura baixa muito durante o vento. Depois que você passa o vento, aí ela já estabiliza, você fica de boa. Mas eu não podia tirar. Não podia fazer nada, só se movimentar. Eu não podia comer, ninguém comia, ninguém bebia. Só se movimentava até sair dessa ventania. E a gente demorou 4 horas para sair dessa ventania, para cruzar esse pico, né? E aí depois entrar na parte coberta de árvore e aí seguir. É como se fosse uma turbulência ali no avião. Sim, tem que sim. esperar Você passar. não faz nada, você tem que esperar. Nesse caso, você tem que se movimentar, né? Simone, você falou sobre dedos. Sim. Você poderia mostrar os seus dedos para a gente? Ai, gente, eu nunca falei disso, né? Mas eu vou chegar lá. Porque você falou em cicatrizes, sim, você falou em congelamento. Sim. E você teve vários ensinamentos durante suas jornadas. Sim. E você fala que o seu grande aprendizado foram... não vou chamar de fracasso, mas os DNFs, você não ter terminado... isso trouxe um grande legado. Para quem não sabe, a Simone não tem treinador. Nunca tive. Nunca teve treinador. Eu esqueci de perguntar se tem nutricionista. Não. Também não. Também. Isso é um caso a ser estudado. É um caso à parte. Gente, mas né? aprendi, né? Aprendeu. E aí eu queria saber se tudo bem para você mostrar o que acontece pós-congelamento e qual prova que foi que isso aconteceu de forma definitiva. Tá. Mostra para essa câmera aqui. Gente, eu tive a fotinho ali de 2023, o congelamento dessa falange, e eu tive que ser amputada, aberta essa pelinha para não deixar o dedo tão curto, enxertar aqui. E é isso, frostbite em todos os dedos, eu perdi, né? Eu vou ter desconto na manicure de 10%. Mas é triste. Hoje eu tenho a fraqueza nas mãos por causa do frio, né? Ou seja, eu não posso vacilar, eu não posso errar. Mas eu ainda continuo. Isso foi em 2023, na Arrowhead, onde bateu menos 40, faltando 10 milhas para acabar a prova. E eu estava sem suporte, ou seja, fazendo survival Arrowhead. Até a milha 110 eu estava bem, derreti a neve, comi, tem vídeos. Essa foto do vídeo é da Arrowhead do ano passado, de 2023, em janeiro de 2023, onde bateu uma temperatura de menos 40, a hora que eu passei no pântano, faltando 10 milhas para acabar a prova. Eu passei na hora mais fria do dia, que é no sol não nascer. E deu essa ventania na hora do pântano, eu senti... Aliás, eu não senti, esse foi o problema, eu não senti nada. Tanto que eu nem imaginava que eu estava com frostbite. Mas um ciclista que estava ali falou para mim que estava menos 47 Celsius. Uau! Foi a hora que eu tive a frostbite. Terminei a prova, tem vídeos depois que dá para ver esse ano, que foi 2023. Nós vamos colocar na edição os vídeos. Eu amputei o dedo em abril, hoje vai fazer um ano.
que eu amputei esse dedo. E aí, em dezembro, fui para Tuscóbia, fiz 160 milhas. Janeiro, eu fiz 135 milhas na Arrowhead. Fevereiro, eu fiz 100 milhas no Canadá, épica. E março, começo de março, dia 8 de março, eu entreguei a Drift, 100 milhas. Ou seja, eu fiz as 4 de inverno depois de uma amputação de dedo. Com um ano só, todo mundo falou que eu era louca. Eu sou um pouco, é óbvio, né? Mas, assim, consciente que qualquer iniciativa de frostbite eu ia ter que parar, né? Então, assim, melhorei meu equipamento, melhorei minha luva, mais aquecimentos de mão, ou seja, eu carreguei 20 aquecedores de mão, que duram 18 horas cada um deles, mas eu carreguei muito. E como são esses aquecedores de mão? eles são aquecedores químicos. Depois eu te mando foto. Você chacoalha eles e eles duram, eles aquecem você por 18 horas. Né? Então, assim, você pode pôr no corpo todo. Eu, com esses anos todos, eu coloco... Gente, eu faço uma coisa muito... Quem me conhece pensa que eu sou louca. Eu uso, depois de tantas cicatrizes, a minha base layer, que é a segunda pele, e o bra, o top, o esporte... top esportivo, feminino, eu coloco em cima dessa camisa para parar de ter as queimaduras, como fala? Assaduras, né? Assaduras. Mulher sofre, viu? Para parar de ter isso. E aí, junto com esses anos de DNFs em corrida de inverno, eu tenho um bolsinho, que é meu bra, que é e lá eu coloco o aquecedor de mão. E aí eu estou sempre com as costas e o peito quente, que isso ajuda a não me dar asma tão cedo. Então, assim, eu fui adaptando, né? E é isso, gente. Eu uso o aquecedor de mão, melhorei a luva. E aí eu descobri no Canadá, dessa vez, que se você usar um Vaporberry, é uma luva de plástico que você coloca em cima da sua base layer, que ela vai te proteger um pouco mais. E aí a sua mitting. E é isso, eu estou aprendendo. Eu vou chegar lá, um dia eu chego, mas eu estou aprendendo. E é óbvio que se chegar a uma temperatura muito, tipo, menos 40, eu acho que eu nem vou largar. Porque é um frio... E se eu tiver numa prova de inverno onde vai ter menos 40, onde eu não tenho como escapar dessa temperatura, eu tenho que estar ciente o tempo todo dos perigos e com bastante aquecedor de mão e a hidratação, que é o mais importante, em dia, gente. Porque o que causou essa frostbite, onde eu perdi o dedo, depois de amputar, a médica que me amputou, que é uma médica de mãos e tal, que geralmente cuida de pessoas que têm diabetes, né, que perdem os dedos, foi uma coisa muito impressionante, porque como é que uma pessoa na Flórida chega com frostbite? Ninguém queria me atender. E eu tinha que ser cuidada rápido, porque era uma necrose, né? E aí, essa médica que cuidou de mim, a gente foi conversando muito. Eu falei, mas por que eu tive a frostbite sem saber? Aí ela, porque você teve antes. Eu falei, sim, mas antes eu senti, antes eu molhei o dedo, porque eu caí no Alasca. Dessa vez eu não molhei, dessa vez eu não senti, dessa vez... Aí ela falou, você desidratou? Eu falei, eu estava bem desidratada, porque menos 40 minha água congelou. Então, quando você está desidratada, o corpo vai deixar a água nos órgãos principais, né? Não no seu, tira das extremidades. Das extremidades. Aí vem a desidratação, a asma, que também já te dificulta a parte da respiração. Hoje eu estou bem, assim, eu sou cuidada por pneumologistas, cardiologistas, eu faço todo o check-up mesmo, até porque eu tenho essa asma induzida pelo exercício, que eu não sou asmática, mas acontece no frio, então é normal, muita gente tem lá. E aí essa parte da desidratação que eu falei, opa, vou melhorar. Hoje eu tenho uma mochilinha que parece que eu estou indo pro espaço, que é uma mochila de montanha, que eu fiz uma adaptação na minha hidratação, onde ela é térmica, e tem as garrafas térmicas, que às vezes congela, você usa o Lec Pool para quebrar o gelo e beber. Uau! Porque não é toda hora que você vai achar um galho. E o Lec Pool tem né, a partinha de ferro dele, e aí que você quebra ali e bebe.
Mas o ano passado, eu estava sem suporte. Então, quando eu derreti a neve para fazer a minha água, alguma coisa na água que eu derreti não estava com gosto legal. E estava meio suja, porque a neve que eu peguei não é suja, tinha os galhos lá, eu fiquei, não gostei muito daquilo, mas eu tinha que ter bebido aquilo, mas eu fiquei com, sabe, frescurinha, tipo, aí se eu beber isso e ficar passando mal, Passar mal. devia ter bebido, né? Mas sem saber, enfim. E outro aprendizado, e aí falando com essa médica, ela me explicou muito sobre o congelamento, que não é só se expor nessa temperatura, mas que eu me expus numa temperatura, gente, onde Everest, menos 40 Celsius, é Everest, né? Everest. Então, assim, perdi o dedo, perdi. Ou a falange, perdi. Não faz de novo, né? Aprendi. Hoje eu sei muito sobre frostbite. Corro risco se eu continuar em corridas de inverno? Sim. Só que mais atenta, entendeu? Tanto que eu fiz 4 agora. Lógico, não chegou a menos 40, nem chegou a menos 30, mas quase. E eu não tive problema, porque eu cuidei da hidratação, a luva é melhor, me alimentei. E outra coisa que eu não sabia. Você tem que se alimentar, você tem que se manter alimentada. Você não pode ficar sem comida. Quando você começa a sentir... Qual é a alimentação? Então... Aí é de cada um, gente. Um dia eu te mando. Eu como muito nuts em provas, amendoim, castanha, amêndoas, M&M junto. Vai mistura, faz tudo. E muito açúcar, gente. É a hora que eu mais como doces. Eu não sou do doce, mas em prova você precisa. Energia rápida. Energia rápida. Rápida. Você não pode ficar de estômago vazio, ainda mais eu que tive frostbite. Então, assim, quando meu estômago está vazio, meus dedos queimam. Você falou da neve, mas precisa adicionar sais na... Não. Gente, eu tomo... Aí as coisas de lá, né? São muito boas, por sinal. Porque não só a neve... Não. Porque eu não gostei da água, eu não misturei o meu hidrolyte, que eu deveria ter misturado. Então, foi o meu erro. Por eu não ter gostado da água... Eu deixei... E outra, já estava acabando a prova. Eu falei, aguento 10 milhas, é só 10 milhas, entendeu? Esse foi o meu erro. Se fosse uma... quando eu cheguei na milha 110, teve cheque médico. E eu estava bem lá. Eu parei, eu derreti a água. O médico de lá me fez parar. Ele falou, deixa eu ver o seu pé. Eu falei, meu pé está meio molhado, né? Porque a gente sua. Ele falou assim, eu aconselho você ficar aqui até secar tudo. E aí eu tirei o tênis, tirei a palmilha do tênis, fiquei lá no fogo, porque eu estava sem suporte, então eu não podia entrar na tenda, eu não podia ter água quente, eu tinha que derreter. Nossa. Eu não podia ter cadeira. Eu queria sentar na cadeira. Ele, você não, senta ali. Aí eu sentei num tronco todo cheio de neve, fiquei com a bunda molhada, totalmente sem ajuda. Você é survival. Então, quando você termina uma prova dessa no frio, de verdade... O pessoal do frio, hein, gente? Eles acham que você... parabéns, porque muito tough. Você é casca grossa. E aí, quando eu terminei, o diretor me deu a minha premiação, um troféu super lindo. Eu era a primeira mulher a terminar a Survival naquele ano. Outras, óbvio, que terminaram. E foi a única nesse ano, porque muita gente para, menos 40 eles são espertos, né? Não é bobinhos, eles param. Hoje eu já estou mais esperta, ou menos 40 eu não vou arriscar tanto. Se eu puder parar, é óbvio que eu não vou me arriscar. Enfim, mas eu fui aprendendo e paguei pelo meu erro. Você falou sobre troféus. Como podemos chamar aquilo que eu já vi nas suas redes sociais? As belt buckle, são as fivelas. Fivelas. Eu juro que eu trouxe para você a fivela das 4 e a fivela da Drift, que gente, é uma fivela. Nós vamos colocar a foto aqui depois. Tá. Na edição nós vamos colocar a foto. A Sara, que faz a edição, vai fazer essa mágica novamente, colocar. Tá. Porque eu acho maravilhoso, gente, você colocando ali na rede social de várias provas. Eu falo, isso é muito diferente, muito legal. Lá eles não... O americano não quer saber de troféu. Eles não querem saber de medalha. Eles querem a belt buckle. Eles fazem tudo
Pela fivela. E aí eu né, entrei na deles. Eu sou louca da fivela. Essa fivela, essa prova é boa. Eu não penso na altimetria. Pensa na fivela. Quando eu entrei na UREI primeira vez, eu nem olhei a altimetria, eu olhei a fivela. Daí todo mundo, você é louca? O que você está fazendo aqui? Eu falei, me ferrei. A Cruju, a primeira vez, eu entrei na Cruju porque eu olhei a fivela. E eu falei, quê? Né? E aí todo mundo, por que você não tentou 50 milhas? Você já viu a altimetria da Cruju? Eu, não. Mas terminei de cara, assim, na sorte. Não foi sorte, eu treinei muito, mas enfim. Você treinou muito, mas fala para as pessoas qual que é o seu local de treino. Porque eu imaginava que o seu local de treino seria no próprio gelo ali, puxando o trenó. Como são os seus treinos? Então, para os diretores das provas de inverno, eles sabem o quanto é duro você sair de um calor de 39 graus, que é onde eu moro. Eu moro em Naples, Flórida. Então, assim, é muito quente, é muito úmido, né? E eles sabem que eu sou brasileira, que a gente não tem neve. A gente não tem neve, né? Então, eles sabem disso. E por eu morar numa cidade quente e praiana e areia fofa, isso foi ideia do meu esposo, tá? O Mike é muito... eu falo que é ele que é meu mentor, porque ele que me fez virar uma casca grossa, porque ele me chama de casca grossa, né? Ele fez eu virar survival. Você tem que aprender tudo sozinha, porque aqui as pessoas fazem sozinho. Tá bom, eu vou aprender. Enfim, ele que veio com a ideia do speed sack, que é o... Ele corre? Não, ele é black belt de jiu-jitsu. Então, ele veio para o Brasil para aprender jiu-jitsu, né? E pegou a faixa preta dele, mas ele é bom no esporte. Mas não corre. Não corre. mas, enfim, ele é... Mas é casca grossa também. Na falei, modalidade dele. Mas desde 2020 ele parou de treinar com a história do Covid e não voltou. Eu falei, mas ele vai voltar. Enfim, ele veio com a história do speed sack, você tem que correr na areia fofa. Mas correr... Você já correu na areia fofa? Andar na areia fofa é difícil. E aí eu falei, não, isso é uma boa ideia, porque quando eu chegar na neve, eu não vou sofrer. Né? E o speed sack eu coloco ali, eu encho de areia, parece que está vazio, mas não está, você nem sai do lugar. A Síria, sabe a Síria Costa? Não sei se você conhece uma outra maratona do Sul. Ela, Solane Machado, minhas amigas, né? Já foram para casa, enfim, a Síria treinou comigo o speed sack na praia. E ela, Simone do céu, você quer me matar? Eu vou vomitar aqui. Eu falei, Si, como é que é esse treino? Ela, Simone, eu pensava que esse saquinho aí era vazio. Você não sai do lugar. Eu falei, e a gente fazia, a praia são 5 milhas, né? Então, a gente ia até a ponta e voltava, dava 2 milhas e meia indo, 2 milhas e meia voltando, dá 8 quilômetros de areia fofa. Puxando aquilo, você entregou seu treino. E aí, ia para academia, né? Yoga, eu amo yoga e musculação, né? Mas eu não cuido muito da alimentação, eu deveria. Eu como pizza, essas coisas que, né? Então, eu acho que eu vou ter que ir para provas de inverno, porque eu gosto de todas essas comidas aí que você está falando. Não, é muito bom. E sou carnívora, eu como bastante carne, porque a parte da anemia, perder muito ferro e tal, enfim, enfim. Mas isso eu estou tentando mudar um pouco. A Síria, quando ela foi entregar a Arrowhead, a Síria é a segunda brasileira a terminar a Copa do Mundo de Corridas de Extremos, né? Eu terminei, ela terminou a sequência, mas aí eu acabei puxando ela. Eu falei, você tem que fazer a Tuscovia, você tem que fazer essas outras provas. E ela, não, eu vou. Vamos ver aí para o futuro. E foi legal, porque ela viu o treino que e eu também. Foi um treino bacana, assim. É um treino que eu levo para as corridas de inverno, porque é o jeito que eu me preparo para fazer. Legal. Eu queria saber de você qual foi o momento mais emocionante, memorável durante toda essa sua jornada, né? Se você tem vários momentos assim para compartilhar conosco, se você tem um momento único acima dos outros. Ai, gente, eu amo a solitude nas provas, não só de inverno, mas de montanha. Não tem nada a ver com solidão.
Não. Solitude é estar sozinho. Gostar de estar sozinho. Querer estar sozinho. Me corrija se eu estiver falando errado, mas não tem nada a ver com solidão. Sim, Não. porque muitas vezes as pessoas imaginam você ficar tantas horas sozinha que você está numa solidão. E não é. Eu acho que eu sou movida a isso. Eu amo estar à noite no meio do mato. Escutar as corridas de inverno tem os coiotes ou lobos, né? E você escuta eles. A Tuscobe, ela acontece na virada do ano, no dia 31 de dezembro. A virada do ano eu estou escutando coiote e eu acho que eles escutam os fogos e eles uivam. Só que, assim, são muitos. Então, assim, é uma coisa que é legal, mas eu não sei se eu estou com medo ou se eu estou feliz. Eu fico meio assim. No Colorado tem os animais que a gente também tem que estar alertas com isso. A gente tem que estar alerta com raios. Você sabe como é que você escapa de um raio? Não. Se você estiver numa montanha? Deita. Não, você tem que ficar de cócoras, com o menos contato possível no chão. Isso. Você fica de cócoras, você junta os 2 calcanhares. Foi assim que eles me ensinaram lá, tá? E o quê? Raio? Escapar de raio? Que talvez você tenha chance, dependendo de onde o raio bater. E aí você tapa os ouvidos para a eletricidade passar por você. Faz o isolamento. Eu não sei se isso ia funcionar, mas se você tiver... Porque no Colorado chove muito no verão, né? E os raios chegam perto, assim, é perigoso. Aqui em São Paulo também. A praia, né? Principalmente. Enfim, mas leão da montanha... Nunca tive a chance de ver, não quero, mas tem. Mas já encontrou, foi um cabrito, um morto? Não, cabrito você vê direto, né? Cabrito é meio normal. No corrida de inverno eu vi aquele coelho orelhudo, bem orelhudo. Ele é meio bravo, eu acho que ele chama... Gente, eu estou esquecida do nome. O bem orelhudão, que seria o nosso pernalonga, sabe? Oi? Um lebre? Não é lebre. Lebre é bonitinha. Não, É aquele do desenho, eu só vi em desenho. Sabe o pernalonga do desenho? Ele existe. Só que ele não é o coelhinho bonitinho lá, o nosso coelhinho, não. Ele tem um dentão assim para frente. Ele é nervoso, esse coelho. Ele é nervoso, eu esqueci o nome dele, mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu, que animal que é esse? Ele é nervoso, ele não é bonzinho, ele te ataca. Opa! E aí todo mundo falou, toma cuidado, eles são nervosos. Eu falei, nossa, mas era um coelhinho. Aí você não pode chegar perto. E o seu quintal de treino, você já encontrou liguetos? Então, tem a 5 milhas da minha casa, tem um parque que são 12 milhas, que é lindo, que é no pântano, e é cheio de alligators, né? O jacarezinho lá. O jacarezinho. As fêmeas são meio bravinhas. Os machos são bem grandes, eles são sossegados. As fêmeas, se estiver perto dos bebezinhos delas, elas são... Você não chega perto. Você tem que dar os 3 metros de distância. E não pode alimentar. O americano, ele é bem inconsciente, né? Com a parte do... Aí você tem que ficar ligado com cobras, porque, né, tem as perigosas lá. Mas eu vou de boa. Eu adoro me enfiar no... E os ursinhos puff? Então, a gente tem o Black Bear, né? Os Estados Unidos é o país dos ursos, então você tem que estar bem cuidado, ter bastante cuidado. Hoje eu sei que não é besteira, mas eu tenho um spray de urso no carro, porque eu vivo indo para as montanhas, então ele está comigo. E outra, geralmente eu vou nos treinos sozinha, né? Lá eu nunca achei um grupo para correr como pessoa. Não, eu sempre estou sozinha. Então eu tenho meu spray de urso, spray de pimenta também. Devia ter aqui em São Paulo esse sprayzinho. Aqui precisa. Né? Ainda mais se está andando, sei lá, pelo centro. Aqui né? Precisa. Não, eu comprei, mas eu não sei se eu posso trazer. São pequenininhos, assim, bem facinho de levar. Eu só não sei se é permitido, se pode, sei lá. Pode. Porque está tão perigoso, né? Enfim. Então, antes eu andava em tudo que era lugar, hoje eu sou medrosa para andar. Mas, enfim. E é isso, eu treino nesse parque, fico muito atenta com cobras, mais do que alligators. Chama Water Moccasin, uma cobra bem nervosa lá da Flórida, bem perigosa. E ela, né, você não pode vacilar com ela.
Então, eu fico esperta com elas, mas geralmente eu estou sozinha. E javali, você tem que tomar cuidado. Uma vez cruzou a trilha, ele é nervoso. Outro dia tinha um no meu quintal. Quintal, assim, muito mato. E outro dia também... Outro dia não, isso alguns anos atrás, uma família de urso, né? A mãe com os 3 filhotinhos. Acha que o latão de lixo é dela. Tem que tomar cuidado. Outro urso vagabundo que anda lá na rua, que andou... Ficou umas 2 semanas virando latões de lixo dos vizinhos. E também tem que tomar cuidado. Ele é tão bonitinho, mas você não pode chegar perto. Dá vontade de abraçar, né? Não, parece um cachorrão grandão, e quando você vai ver é o urso que está ali passeando. Eu tenho um vídeo, depois eu vou procurar. Eu fiquei filmando, assim, eram dois irmãos, sei lá. Mas nunca mais vi também. Isso já faz uns 2 anos, os ursinhos. Eles são bonitinhos, mas tem que tomar cuidado. Simone, o papo está muito bom. A gente está indo pro... Finalmente, eu quero saber planos para o futuro, sobre as provas de inverno, as provas de verão, principalmente aqui, né? Venha correr aqui no Brasil. Você falou sobre a Indomit. Esse final de semana teve a 10ª edição. Estamos aqui com a caneca, né? São 10 anos fazendo história no treino nacional. 80K tem lá, viu? É agora, em maio, né? Não, foi agora, esse final de semana, dia 23. Foi sábado. Eu tenho que... Sério, eu tenho vontade... Ainda mais que o percurso deles é em São Bento, né? São Bento, Sapucaí. Agora, em abril, nós teremos a KTR em Campos do Jordão. Ai, tudo lugar lindo, meu Deus. Maio, a gente tem a KTR da Canastra. Que são 100K em 3 dias ou 50K em 3 dias. Deixa eu ver o que mais. Aí tem provas... Tem a prova do meu amigo Henrique, em Mogi das Cruzes. Aí tá Petit Trail em maio. Vai ter a 28 praias em abril, que já é uma prova mais de costeira, né? Aí depois, lá para agosto, tem a La Mission, que é uma das mais... Sim, eu já fiz. Deveria ter falado. Em 2015, primeira edição, 80K. Você fez a primeira... o Togumi que organizou essa edição. 2015, né? 2015. Fui lá operada. Fui lá com uma cirurgia de varizes, 2 semanas. E aí, depois da La Mission, o TMB Paraty, que é uma prova que chegou em 2023. Tá no meu... Essa também com o Rafael Miranda, muito legal. Muito. Aí, em novembro, tem a Mons. Tem um calendário bem legal. Tem várias provas. Tem na Pedra Grande, do Arthur. Nossa. São muitas provas. Só lugares lindos. Lugares maravilhosos. Assim, dá para viajar o Brasil inteiro correndo montanha. Eu vou... Então, porque assim, é sempre, né, uma corrida puxa a outra, você se programa o ano, né? Esse ano minha prova principal é a PTL, que eu já virei 2 DNFs lá. Não precisa falar, mas enfim, os 330 quilômetros da Mont Blanc. Então já está certo, vou estar por lá. E um pouco antes, para treino, tem a Cocodona, que é 250 milhas, no Arizona. É uma prova assim, fantástica, muito longa, muito difícil, mas, enfim, eu estou adiando ela desde 2020, eu não tenho como escapar. Daí, agora, tem a prova de um amigo meu, que é agora 200 milhas, dia 12, mas eu ainda estou... Eu fiz 500 milhas, eu preciso descansar, né? Eu não tenho treinador, mas eu tenho um pouquinho de... Tem consciência. Consciência, né? Então, eu acho que eu vou só trabalhar lá de voluntário, porque é assim que funciona nos Estados Unidos, o pessoal... não está correndo, está lesionado, você vai ser voluntário, né? Ou só vai pela festa, né? Então, assim, eles botam cama em cima da montanha, eles botam comida, e você fica fazendo hambúrguer. Eu já fiz trabalho voluntário em várias... Então, eu não sei. Mas ano que vem eu não vou ter nada marcado. Eu vou vir dar umas corridas por aqui, conhecer algumas provas, percursos novos que né, na minha época não tinha. Tá nos meus planos. Né? Vai ser fichinha para você aqui, porque aqui são KMs, Eu não sei se vai ser fichinha, não, porque são provas curtas e junto com menos distância entra a velocidade. Né? Mais então, velocidade. Eu vou ter que mudar o treino, porque quanto mais longa é a prova, mais fácil eu me sinto nela, mais confortável eu me sinto nela, pela distância, né? Então, não sei, vamos ver.
we see. Rainha do Gelo, brasileira, muito orgulho de toda a sua trajetória, de toda a sua história. Eu fico sempre pensando na modalidade do trail, pensando na modalidade feminina, em aumentar o número de mulheres na modalidade. A gente sabe como é difícil treinar, como é difícil estar sozinha na trilha, né? E você é uma fora de série, uma grande inspiração. Queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres também. Não precisa fazer tudo o que você faz. Não. Mas fizer aí uns 10%, tá ótimo, né? Pode, se quiser olhar para essa câmera aqui, fica à vontade. Gente, meninas, né? Tem eu vou indicar aí, só que está tudo no inglês, né? Mas dá para traduzir. É um site que chama Winter Wild Woman, né? A mulher de inverno selvagem, vamos dizer assim, acho que é isso na tradução. E lá tem todas as informações de corridas. É um grupo de mulheres, gente, que eu faço parte. Uma amiga minha, a Kari Gibson, ela sim é a rainha do gelo, né? As gringas, elas manjam muito, moram em Minnesota, moram no frio mesmo, então elas conhecem muito do gelo. E elas dão maiores dicas de equipamento, de vivência nas provas do gelo. Na minha época, eu não conhecia esse pessoal, não existia ajuda, né? Então, eu fui aprendendo meio que sozinha. Hoje em dia, está tudo fácil. Então, quem quiser participar das corridas de inverno, eu estou pronta para ajudar no que eu puder. E toda a orientação, o que for preciso. Tem alguns equipamentos que se alguém precisar, que nem a Síria Costas, eu emprestei meu equipamento para elas. Lógico, o equipamento que hoje eu sou patrocinada pela RM Gear, que faz equipamentos de inverno, sled, todo o equipamento, as bolsas, tudo é específico, né? Uhum. Quanto mais leve, melhor, né? Mas tem que ser a prova d'água e tal. E eu estou com esse patrocinador há alguns anos, então assim ele também sabe muito, me deu muitas dicas. Mas eu tenho o meu equipamento mais antigo que funciona, só que assim não é o top de linha, né? O top de linha eu vou estar com ele usando, mas é o de entrada. Mas é o de entrada. Então assim já ofereci para algumas pessoas, o pessoal que tem vontade de fazer. Ainda mais a Arrowhead, que faz parte da World Cup de ultra de extremos, que alguns atletas do Brasil fizeram e foram até coisas extremas aqui para o nosso país, né? Então, assim, tem atletas brasileiros que estão super bem, que fizeram muito bem. O próprio diretor da Arrowhead, ele faz de tudo, ele gosta de ter brasileiro na prova, porque né, fala que é do Brasil, o pessoal, eu no Wyoming, gente, parecia que eu era alguém. De onde você é? Eu falei, gente, mas eu sou do Brasil, mas eu não estou mais lá. Mas, é brasileira, eles adoram, gente. É uma coisa muito... Fala que é daqui, eles adoram. É uma coisa assim... Enfim, mas... Quem quiser, é um mundo diferente, é um mundo difícil, não vai ser fácil, o esforço físico é muito grande, o mental é maior ainda, mas não é impossível porque eu fiz, eu faço. E eu sempre falo, se eu conseguir, uma pangaré, conseguir, qualquer um consegue. É só botar na cabeça e treinar e consegue. Consegue, porque se eu fiz, todo mundo faz. Você não tem nada de pangaré, não, viu? Deixa a sua rede social para quem quiser te seguir e acompanhar suas proezas. Simone Valentim está lá no Insta, quem quiser seguir. E logo mais no Netflix. Gente, tem o 40 Below, né, que está rodando nos Estados Unidos, já foi para vários estados. O filme é fantástico, é 1h40 de filme. É um documentário sobre as corridas de inverno. E, assim, eu faço parte do filme, um bom pedaço, assim. É a parte triste do filme, mas eu estou lá. E é isso. Eu espero que esse filme esteja na Netflix.
de acordo com o diretor, ele disse, ele está trabalhando para passar na Netflix, mas vamos ver, né? Tudo é demorado, eu não sei. Porque eu perguntei, por que você não coloca na Amazon? Ou, né? Aí ele, não, eu quero uma coisa maior. Eu estou pensando na Netflix, eles estão negociando, porque o filme está muito bom. Não é porque eu estou lá. Eu ainda falo, eu estou horrorosa nesse filme, que vergonha, porque eu estava horrorosa. Mas tudo bem, valeu a experiência. Ninguém fica bonita numa outra maratona, principalmente de inverno, né? Legal. Simone, antes de agradecer você, eu estou aqui com o Luiz. Abaixa aqui, Luiz, para você aparecer lá na câmera. Luiz, amigão da Simone. Luiz, corredor das antigas. Nos conhecemos nas corridas de rua. E o Luiz já foi lá visitar a Simone algumas vezes. A Simone colocou ele em algumas frias. Sim, na Tuscobia 80 milhas, menos 27 graus. Mas não deu muito certo, né, Luiz? Mas ele foi. Quase. Teve a experiência. Mas tênis errado aí... Não está com o equipamento certo, não foi, né, Luiz? O Luiz veio acompanhar a Simone aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Ele é meu guia. O Luiz está sendo meu guia aqui em São Paulo. Já vamos rodar bastante. Obrigado, Luiz. Simone, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por toda a sua história, por toda a sua jornada, por ostentar a bandeira brasileira onde quer que você vá. Então, isso dá um orgulho tremendo para nós brasileiros que estamos aqui sempre de olho no que está acontecendo lá fora. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, que está nos trabalhos técnicos do Estúdio Voz. Obrigado, Simone. E vida longa às suas corridas de inverno. Obrigada. É um prazer estar aqui, Zulu. Obrigada, Luiz, por me acompanhar. É um prazer. Eu sempre falo, eu saí do Brasil, mas o Brasil nunca vai sair do meu coração. Por isso que eu ostento a bandeira. Sempre que eu puder. É isso aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima na Montanha Podcast. Valeu. Obrigada. Hey. Minus 31 Celsius. Go there, Douglas. So, woohoo! And this is my, woohoo! Woo. This is a Idle Head 135 2023. Woohoo! 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 Gente, vou ter que parar aqui para poder comer, tomar minha água que eu estou racionando há algum tempo e derreter mais. Estiu, sol demorado, som demorado. Don't worry, I will be in the next row. I'm here. You cannot quit, you know? You got it. Take care.
Use 1 mile. 1. Welcome to the finish line. You won. You made it. Woo! 171. Yeah. Thank you. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.